analógico e digital, obviamente eu estou falando da fotografia. É da questão fotográfica. É muito importante entendermos isso. A fotografia para nós vai ter um papel delineador nessa palestra e é algo extremamente importante para que a gente possa compreender a totalidade daquilo que nós chamamos de sudário de Turim, que para muita gente foi o pano que envolveu o corpo de Cristo no sepulcro. Eu, como cientista, nunca vou poder afirmar isso. É óbvio que como crente é diferente, mas eu tento manter separado uma coisa da outra, porque eu acho que isso é muito importante para que a gente possa tentar trabalhar a melhor forma possível o objeto de estudo que a gente se propõe a trabalhar. Então o que acontece? Nós temos o linho, que é uma fibra, que é um vegetal que é feito extremamente forte. É importante sabermos isso. O linho é extremamente forte. Antigamente as pessoas passavam roupa, hoje as pessoas já não passam mais roupa, né? Agora, quem passava roupa antigamente deve lembrar que o último grau do ferro, qual que era? Linho. O linho. Por quê? O linho, ele aguenta altas temperaturas e não estraga. Se você pega essa alta temperatura e usa muitas vezes no algodão, queima o algodão. O linho. Só que o sudário, ele mostra uma oxidação que está presente de modo especial nas fibrilas superficiais do linho. Alguma coisa queimou essas fibrilas. E essas fibrilas queimadas é que dão origem a quê? Aquela imagem do homem. Numa catedral, não havia luz elétrica nesta catedral. E as máquinas eram essas tipo lambe-lambe. Não era essa, era uma maior. Mas, imagina isso. Hoje é muito fácil. Hoje nós podemos filmar até com o celular. Na época não era tão simples assim. Mas ele conseguiu fazer essa proeza depois de muito sacrifício. Isso eu falo no começo do volume 1 do livro. Bom, aí o que acontece? Qual foi a surpresa do Secondo Pia quando ele foi revelar a foto? Lembre, diferentemente de hoje não, de alguns anos atrás, de 30, 40 anos atrás, quando a gente tirava a foto, a gente tinha que fazer o quê? Tirar o filme, levar o filme para um fotógrafo para revelar o filme, não era assim que a gente fazia? Hoje não, hoje é tudo mais simples, nós vamos ver. Só que nessa época, aqui atrás da câmera tinha o quê? Uma chapa de vidro. Nessa chapa de vidro é que ele passava todo o emulsificante, ele passava a gelatina e a prata para que ele fizesse a fotografia. Fós significa luz, grafê, escrita. Então a fotografia, fotós, grafê, é a escrita da luz. Então olhem que coisa maravilhosa, isso daqui é como se fosse uma pena, uma caneta. Então a luz escreve, a luz escreve. Sempre é a luz que vai escrever, nunca é o fotógrafo. O fotógrafo vai ser um instrumento que vai usar um instrumento para escrever a luz. Ok? Então, essa ideia é muito importante para nós
para que a gente possa compreender também a ideia central do sumário de Turing. Ok? Vamos fazer de conta que nós estamos todos aqui numa sala completamente escura, em que nessa sala exista uma mesa vai até o objeto. É do objeto que a informação se propaga. Ou seja, se eu estou aqui, é de mim que a luz está saindo. Minto, refletindo. Saindo de mim, não. Está refletindo. Tudo bem? E aí que nós temos o seguinte, a fotografia. O que é a fotografia na realidade? É uma interrupção do fluxo da luz. Então, quando eu pego uma câmera, o celular, né, agora, eu pego uma câmera, o que eu estou fazendo de uma forma? Vamos fazer de conta que eu estou com uma câmera fotográfica na loja. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando um fluxo. Por exemplo, estou vendo a Elsa. Tiro uma foto da Elsa. A luz que foi irradiada entrou aqui, eu simplesmente interrompi esse fluxo da luz. E eu coloquei aqui. Pela luz. Este objeto reflete o quê? Fótons, que eu falei para vocês, que é a menor partícula de luz. Este fóton, ele encontra um suporte sensível. O que é um suporte? O suporte é onde ele vai ficar preso. Opa! Aqui. Esse suporte pode ser um filme, como era antigamente, que neste filme, no interior do filme havia o quê? Aletos de prata. A prata, esses aletos de prata, quando eles encontram um fóton, eles mudam a estrutura dele e eles enegrecem. Várias esferinhas. Aqui tá muito esfera, tá muita esfera, mas é só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então são várias esferas, são os cristais de aleto de prata que ao receberem o fóton, receberem a luz, eles sofrem o que? Uma alteração química. E a luz reage com essa prata e essa matéria registra a passagem da luz. Nós temos hoje a fotografia digital, que não encontra mais a prata. É importante saber isso. Aqui, esse processo não existe mais praticamente. Nós usamos esse processo, que é o processo da câmera digital. Então nós temos o pixel e o CMOS, que são o quê? Os sensores das câmeras digitais. Então cada pixel é um sensor, cada foto de outro é um sensor que converte a luz em sinal elétrico. A luz é medida. Então vamos fazer de conta que ali nós vamos tirar uma foto. Fazemos todo aquele processo, tiramos a foto do homem, fazemos essa imagem, é colocada num filme, o filme mantém a imagem latente, essa imagem latente ela é revelada
e nós temos o que? A imagem que aparece. Porém, ela é negativada, é negativo. O que é escuro se torna claro. O que é claro se torna escuro. E é como um espelho. Ela é ao contrário. Preste atenção. Nós temos a luz, o real, que emana, a luz emana. Essa luz encontra uma superfície sensível, um filme, como a gente viu. A luz encontra essa matéria. Aí nós vamos ter o que escondido no filme? A imagem latente. Ela vai estar lá, escondida. Ela existe, mas não é vista. Aí o que acontece? Nós temos a revelação química, que o invisível se torna visível por meio de uma reação química controlada. Aí nós temos o que? O negativo fotográfico. O negativo, pessoal, ele é o que? Uma inversão do mundo real. Uma unidade mínima e um processo. Qual é o suporte da fotografia analógica? O filme, com maletos de prata. Qual a unidade mínima, então, da fotografia analógica? Os cristais de haleto de prata. Qual é o processo? O fóton atinge o cristal, forma, então o que acontece? Desloca elétrons dentro desse cristal de haleto de prata, forma centros de prata metálica e vai formar aquilo que nós chamamos de imagem latente. Vocês não têm noção do que é imagem latente? Que é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Vamos lembrar. Nós vamos ver mais para frente que nas fibrilas, parecido com a questão digital, o que eu falei para vocês? Que aqui é 0 e 1. 0, 1. Aqui é a fibrila é queimada, não queimada. Queimada, não queimada. Ou seja, 0, 1. 0, 1. Só para vocês terem uma ideia como é a coisa. Então nós temos aqui 3 suportes, 3 linguagens e o mesmo princípio. A luz que registra e guarda a informação. Okay? A imagem começa a se texturizar. Se eu amplio 10 vezes, essa textura começa a se tornar mais evidente. Se eu aumento 50 vezes ou mais, os grãos de haleto de prata, eles se tornam o quê? Claros, mais evidentes. Então, ó, à primeira vista, de novo, a imagem, ela é o quê? Numa visão macro, ela é contínua. O que é contínuo mesmo? Que dá para ver toda de uma forma perfeita, ok? Mas, ao nos aproximarmos da imagem, vamos descobrindo o quê? Vários grãozinhos. Quanto mais a gente se aproxima da imagem, mais nós vamos vendo. Então, a foto analógica, a imagem é formada por bilhões de cristais de haleto de prata. Porque o sudário, ele tem uma aparência negativa. O linho já nasce negativo. Esse daqui é o sudário. Esse é o pano. Se esse é o pano, vamos fazer de conta que é o real. Isso daqui é positivo ou é negativo? Não. A lógica é o quê? Positivo. Não é positivo? O positivo é o nosso mundo.
Então, a lógica diz o quê? Que o sudário é positivo. Porém, o sudário não funciona como positivo. Ele funciona como negativo. Vocês entenderam porque eu falei tudo aquilo atrás? Inversão. A luz tem que ser incidida de novo aqui. Para que haja todo esse processo de novo. Ok? Ficou legal essa coisinha aqui. Tirando lá o negativo, que deveria ter sido pretinho, mas aí eu... Bom, no negativo, que vai formar o quê? O positivo. A luz forma o negativo. E a própria luz restitui a aparência do real. Isso é fantástico. Então vocês veem como a luz está sempre aí. Ok? Olhem aqui, só para ter uma ideia rapidamente, só para vocês verem. Então temos o real, a inscrição da luz no negativo, que é como se fosse uma imagem latente, aqui está aparecendo, mas não era para aparecer. Aí nós temos o negativo. Ou seja, para que o negativo fosse formado, a luz precisou entrar no suporte, a ser fixada aí. Aí forma-se a imagem latente. Ela é o que? Revelada. Mas ela tem de ser invertida novamente. O que vai fazer com que essa inversão ocorra de novo? A própria luz. Eu falei para vocês que o negativo é a inversão. Olhem aqui. É inverso. Quando você vai negativar, o que acontece? Há uma inversão de novo. Então, é isso. O positivo no sudário, na realidade, ele funciona como negativo. O negativo no sudário funciona como positivo. É muito interessante a gente ver isso, né? Só para vocês verem mais uma vez, isso eu coloquei numa escala maior. Ali o nariz, aqui ó, só para vocês terem uma ideia das fibrilas e das fibras, né? Ó, a mesma região, ó, aqui ó. Então o que aconteceu aí? Então, o sudário, além de tudo, ele tem informações 3D. Isso significa o quê? Quando o sudário foi colocado à prova num aparelho chamado VP8, isso em 76, 77, viram que a imagem do sudário ela é tridimensional. Que é positiva, mas na realidade ela se comporta como negativo. Por isso que o segundo Pia, quando revelou a imagem, ele quase quebrou o vidro. Porque ele viu a imagem que era o negativo, na realidade ele estava vendo o quê? Um positivo fotográfico. Ele viu o rosto daquele homem, ele quase que levou um susto, porque ele não esperava ver aquilo. Vocês entenderam? Então é o resultado da interação corpo e luz. Consequência, o sudário não é o negativo de um processo fotográfico. Ele é a própria prova material de um evento luminoso singular. De linho. Qual a função do suporte desse tecido? Sustentar e organizar as fibrilas de linho, constituindo um plano onde a luz atuará. Qual a unidade mínima? A fibrila. Ou seja, a fibrila é aquilo pequeno. Bom, nós vamos ver. Qual o processo? A luz, de alguma maneira, vai atuar sobre a fibrila. E olha, essa fibrila que eu estou mostrando aqui, não é uma torinha, não. Isso aqui seria mais ou menos um fio de cabelo. Essa fibrila é oxidada, é desidratada, e ela tem uma coloração superficial.
E essa coloração que vai constituir o quê? A imagem do soldado. Então a mesma coisa, ó. À primeira vista a imagem continua contínua, mas quando a gente se aproxima da imagem digital, nós vamos ver o quê? Que ela é pixelar, é formada por pixels, milhões de pixels, tudo bem? Aí chegamos ao sudário. A gente fala muito hoje em pixel, 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 pixel. A unidade de informação luminosa são os pixels. Então, quanto mais a gente vai ampliando, o que acontece com essas fotos digitais? Elas vão ficar vários quadradinhos. Eu tentei, mas não consegui fazer como eu queria. Na realidade, para ser discreto, eu não teria o quê? As bordas aqui. Seria quase que esvoaçante, né? E no meio, na realidade, está o sudário. Porque o sudário, ele também é contínuo. E se a gente amplia, ele também é discreto. Afinal, e o sudário? Ele acaba indo para esses dois.